De acordo com o efeito borboleta, o destino da humanidade pode mudar com uma pequena escolha. Em outras palavras, é uma droga de um fenômeno, pelo menos para mim. Porque até agora eu tomei algumas decisões lamentáveis. De repente, fortes batidas na porta e uma voz alta o deixaram entorpecido. Querido, você está me ouvindo? Eu vou entrar porque sei com certeza que você está aí dentro. É melhor você abrir a porta. Eu já perguntei para Ofelia, a gerente do dormitório. Ela disse que você não tem nenhuma aula hoje. Dude vai me ignorar até o fim. Ele estava extremamente irritado com aquela voz estridente. Ela não era diferente de uma stalker. E a pessoa do lado de fora começou a rosnar e uma faca perfurou a porta de madeira. Tudo bem, então eu vou invadir sozinha. Ele está soltando encharcado de suor com os olhos arregalados. Essa mulher louca. Vendo a porta sendo destruída, Dude grita freneticamente para fazê-la parar. Isto é contra as regras. A presidente do conselho estudantil é quem pune os infratores das regras. Mas Scott aparece na porta junto com uma ameaça terrível. Azar seu porque eu sou a presidente do conselho estudantil. A outra pessoa entra com confiança e diz: você tem me evitado ultimamente. Não tem, para ser exato, 32 vezes. Dude se senta no chão com medo, você até contou. Eu tenho uma pergunta para você, Dude Campbell. Você quer casar comigo? Ele olha para ela em pânico do chão. Eleanor, espere. O que você está dizendo, princesa Tristan? De repente, outra voz soa inesperadamente, fazendo Dude suar frio enquanto se vira para olhar. Sarah está sentada provocativamente no parapeito da janela, perguntou a ela se alvejar um homem comprometido era como sua família operava. Ele a reconheceu e cautelosamente chamou seu nome, Saris. Elmer olhou furiosamente para Saris. Este lugar parece muito iluminado para um assassino se esconder. Não haveria muitas testemunhas? Sem medo, ela mostrou a língua e piscou brincando. Mate todas as testemunhas. Esse é o meu lema. Princesa. Dou estava ainda mais ansioso agora. Ele se encostou na parede, olhando para cima e protestando freneticamente. Perry, eu estou realmente em apuros. Eu nem tinha pensado em me casar. Outra figura voluptuosa com impressionantes cabelos azuis aterrissou no quarto pelo telhado. Ela e Sarah ficaram mais sombrias enquanto a protagonista apenas empalideceu e gritou Lilo. Lilo gritou de volta, aí Dude. Ela sorriu e sugeriu, venha morar comigo. Quanto mais Lilo falava, mais perplexos os olhos de Dude ficavam. Os preparativos para o casamento estão quase completos. Agora tudo o que você precisa fazer é vir comigo. De repente, Uriah apareceu por trás irradiando intenção assassina e empunhando uma corrente. Que rude. Ela caminhou calmamente até ele. Senhor Dude, que exatamente você faz todos os dias para ser cercado por tanto? Problema? Como sua noiva eu não posso ignorar isso? Ele não pode acreditar em seus olhos. Uriah, seguindo aquele choque estava a magnífica visão de Fanon montando sua vassoura secada por chamas giratórias. Vocês não podem simplesmente ficar quietos? Você passou o Dude em sua mente ouvindo aquela declaração arrogante. Ele não conseguia conter suas emoções. Feial. Ela olhou friamente. Parece que isso realmente se tornou uma competição. Sarah não era menos assertiva. Vocês estão todos delirando. Lilo o exortou urgentemente. O que você está esperando aí? Venha comigo. Uriah rapidamente ofereceu a ele uma solução. Senhor Dude, eu acho que você deveria reitar todas elas. Fanal, muito séria sobre o competir, olhou para ele. Se alguém se opõe a algo que já foi decidido, há apenas um resultado. Por fim, Dude estava cercado por 5 mulheres teimosas e dominadoras, tornando-o pálido como um fantasma. Essas mulheres começaram a atacar umas às outras prontas para uma batalha decisiva. Preso no meio, ele queria gritar. Por quanto tempo vocês vão discutir sobre tal absurdo? Tudo bem. O jogo de sobrevivência que me empurrou para esta situação se chama Salvador Ascendente, uma história brilhante de academia para jovens apaixonados, mas os personagens são familiares estáveis. Como sempre, eu zerei o jogo e vi o final. Eu achei bem interessante e me senti bem satisfeito, mas então no dia seguinte eu fui sugado para isso. Tá, daí isso faz algum sentido. Ei, não é como se eu tivesse amaldiçoado o jogo e fosse alvo de algum programador divino, certo? Eu nem sequer tinha sentimentos pelo personagem principal. Enfim, fui transmigrado para Dude, um cara completamente impotente, filho de um visconde desconhecido, um personagem de fundo de terceira categoria neste mundo. O território Campbell depende principalmente da agricultura e não há nenhuma masmorra, que aparece em todos os lugares do Império. É apenas mencionado brevemente na introdução de SRE, então o fato de um filho de visconde ter sido aceito na Academia Real é um evento que abala o mundo. O pai dele disse, você está finalmente partindo, Dude? Ele respondeu alegremente, sim pai, estou indo. Visconde Campbell enxugou suas lágrimas emocionais e instruiu, você é o orgulho do nosso território. Cuide-se e não cause problemas. Alfonso é onde os descendentes de nobres de todo o Império se reúnem. A melhor coisa que você, um filho de visconde, pode fazer é não chamar a atenção. Entendeu? Ele sorriu obedientemente e respondeu, sim, eu entendo. O sistema exibe suas informações de status Dude, força F, agilidade F, resistência F, sorte F, poder F, informações de habilidade, sem habilidade. Informações de maestria, nenhum talento especial, presente especial, nenhum.
Ele franziu a testa desamparadamente sentindo isso. Tudo F. Mesmo um jogador veterano nunca viu ninguém com estatísticas iniciais tão terríveis. O sistema exibe uma notificação missão principal, inscreva-se e seja designado para uma classe. De acordo com o sistema de jogo, se eu pular a missão, eu vou ter um game over. A academia Alpante, onde estou prestes a me inscrever, logo entrará em caos por causa do alvoroço do vilão. Eu não vou fazer nada que possa colocar minha vida em perigo. Ele encorajou audaciosamente seu pai. Não se preocupe, pai. Eu farei o meu melhor para não atrair a atenção de ninguém. O pai impotente negou apressadamente. Não é isso que eu queria dizer. Mas antes que ele pudesse terminar, ele interrompeu. Eu não queria sonhar acordado sobre aumentar a reputação do território sob o céu azul claro. Ele resolveu não chamar a atenção. Ele disse firmemente, eu também não preciso que você tire notas altas. Apenas fique dentro da média. Quarto Conde Kimball já o gaguejou. Tentando pará-lo, não é isso que eu queria dizer. Não é o personagem principal que deveria lidar com tudo. Eu deveria ser invisível na academia. Minha vida escolar começa. O rosto de Dude escureceu de repente quando ele viu a pessoa na frente dele, mas desde o começo, porque eu estou na mesma carruagem que ela de novo. Elnor, a sedenta por sangue. Elnor, a pilha de cadáveres. Elnor, Latristan. Ela é chefe final deste mundo. Nos cenários, ela e o protagonista estão constantemente em conflito e sua sanidade entra em colapso gradualmente. Se adormecido dentro dela, o demônio cinzento acabará por devorar o corpo de Elor e então ela se torna a chefe final que ninguém além do protagonista que completou sua evolução final pode derrotar. Ela está lendo um livro e perguntou suavemente a ele se ele está bem, dizendo que ele não parece muito bem. Ouvindo isso, ele gaguejou e forçou um sorriso, respondendo não, eu estou bem. Ele pensou consigo mesmo do que Tristan parece valorizar muito sua imagem. Ela disse friamente meu estar sentada aqui em vez de na primeira classe é uma decisão deliberada para mostrar que nós, uma família nobre de alto escalão, também somos acessíveis. Peço desculpas se isso o preocupou. Todos que compartilham uma carruagem comigo têm essa expressão. Ele pensou em espanto. Ela é diferente do que eu me lembro. As palavras-chave usadas para descrever Elnor são competência, perfeição e audácia. Mas o que é esse lado sensível dela? Seus olhos lentamente olham para cima, seus olhos rosa, claro, brilhante olhando para ele. Ela pergunta, por que você não está respondendo? Você está curioso sobre alguma outra coisa? Eu cocei a cabeça desajeitadamente e gaguejei. Não é nada. Você apenas inesperadamente gentil. Eleanor pegou seu copo e perguntou suavemente inesperadamente você ouviu algo ruim sobre mim. Eu corri para negar, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela continuou, levantando a voz, talvez não nos tenhamos conhecido antes. Eu pensei comigo mesmo, estou ficando louco. Olhando para ela, eu suspirei e respondi lentamente que eu ouvi que você é bem rigorosa. Ela respondeu, você é estranho. O rosto do protagonista masculino escureceu enquanto ele admitia timidamente, sim, bem, ouço isso frequentemente. Eu murmurei para mim mesmo, eu sou apenas um extra. Não se envolva. Não se envolva. É melhor ficar quieto e olhar para fora. Agora que penso nisso, a paisagem por aqui é verdadeiramente magnífica e aquelas enormes rochas estão rolando em nossa direção. Espere, que diabos? Eu de repente arregalei os olhos olhando para a pedra voando em minha direção. Eu murmurei, presidente do conselho estudantil. Eleanor murmurou confusa. Doug rapidamente levantou a mão em direção a ela e disse casualmente, com licença, posso perguntar? Uma enorme pedra movendo-se a uma velocidade incrível como um fogo flamejante esmagou-se contra a janela perto dele. Identificar a armadura e criar a armadura para o esqueleto adulto. Eleanor sempre carrega isso com ela. Eu não consigo sobreviver com todos os atributos F. A ação dele surpreendeu Eleanor, seus olhos se arregalando. Na névoa, Eleanor perguntou, você tá bem? Ele contentemente enterrou seu rosto no peito dela e respondeu suavemente, sim. Ela continuou, você consegue se mover. Você é pesado? Quando ele levantou o rosto, ele se assustou e gritou, o personagem principal gaguejou Accordly e timidamente me desculpe. Ela respondeu casualmente, tá tudo bem. Você fez isso para me salvar. Ele ficou surpreso pensando que ela estava ali deitada virando o rosto e explicando, esta é a primeira vez que alguém se aproxima de mim tão diretamente, mas obrigado, Tomei. Eu entendo suas intenções, então não se desculpe. Ele respondeu desajeitadamente. Mas em sua mente ele ponderou. Eu só corri para ela para me beneficiar de sua armadura. Ela se levantou e perguntou, qual é o seu nome? Ele foi pego de surpresa e perguntou. Ele olhou para ela se perguntando, tenho a sensação de que vou esbarrar nela frequentemente se eu responder. Então como devo responder se eu contar a ela o que ela vai fazer? Mas então ele disse seu nome, Dude Campbell. Ouvindo seu nome, ela instintivamente repetiu, Dude, Doug Campbell. Seus olhos ficaram frios novamente quando ela disse, tudo bem, eu não vou esquecer. Eu vou te retribuir mais tarde. Quando ela terminou de falar, o sistema notificou, você atraiu a atenção de um vilão. As condições para receber um presente especial foram ativadas. Você recebeu as habilidades sobrevivência desesperada e charme mortal. Alguém exclamou surpreso e que olhando para o veículo em chamas esmagado por uma grande pedra. A pessoa perguntou em voz alta, este trem se originou de Alfonte?
Dude está sendo enfaixado e tratado por seus ferimentos. Ele diz, graças às medidas especiais de segurança não houve muitas vítimas. Ele geme suavemente de dor. Dói demais. O homem que o trata pergunta desamparadamente onde eu toquei. As rodas começam a rolar. Um homem instrui. Aqueles que foram verificados podem sair. Outro responde rapidamente, sim. As carruagens avançam rapidamente em direção ao portão da cidade. O sistema anuncia presente especial, presente uma atração fatal. Você receberá mais recompensas ao atrair a atenção daqueles com traços malignos. Depois de ler o anúncio, ele diz pensativamente, não é de admirar que eu não conseguisse descobrir as condições de ativação, não importa o que eu fizesse. No território Compel, muito menos traços malignos, mesmo pessoas com personalidades neutras são tão raras quanto o ouro. Claro, esse presente não pôde ser ativado. Devo verificar com mais cuidado? Ele se senta na carruagem da ambulância. O sistema continua a informá-lo sobre vivência desesperada, nível de habilidade, ponto de interrogação. Quando em perigo, suas estatísticas aumentarão de acordo com o nível de perigo. Charme mortal, nível de habilidade, ponto de interrogação. Ao enfrentar aqueles com traços malignos, você atrairá mais facilmente a atenção deles. Quanto mais extrema a situação, mais forte o efeito. Ele olha seriamente para a tela do sistema e analisa a sobrevivência desesperada. Definitivamente será útil em combate e me ajudará a sobreviver, mas charme mortal, eu realmente posso ter isso. O sistema está me lembrando novamente. Ele me ajuda a atrair a atenção daqueles com traços malignos. Eu franzi a testa me perguntando traços malignos. Quem no jogo tem esses? Um berserker enlouquecido pela batalha. Um santo da espada com uma mente perturbada cortando qualquer um em 3 passos. Um assassino violento que mata qualquer um, desde que seja pago um gênio mágico com um senso de moralidade profundamente distorcido, todas as pessoas problemáticas, mas provavelmente não importa agora. O mais importante é ter habilidades que me ajudem a sobreviver. Mas estranhamente, o nível de habilidade é marcado com um ponto de interrogação. Mesmo sendo um jogador veterano de SRE, nunca vi esse estado antes. O que isso significa? Veja-me atordoado assim. O curandeiro perguntou, você tá bem? Você precisa que eu verifique seu estado mental novamente. Eu respondi firmemente, não. Eu estou realmente bem. A carruagem continuou seu caminho. Ao chegar, Doug Campbell sentou-se em uma cadeira e suspirou. Um homem de pé acima falou em voz alta e clara. Embora um incidente infeliz tenha ocorrido, ainda agradeço a todos por chegarem aqui em segurança. Os calouros deste ano são maravilhosos. Ele estava perdido em pensamento, recordando sua conversa com o curandeiro. O curandeiro havia perguntado a ele, ei, calouro, ouvi dizer que você viajou na mesma carruagem que lá de Tristan? Ele respondeu friamente, e daí? O curandeiro zombou dele. Você é apenas o filho de um visconde desconhecido, sem nenhuma conexão. Naquele momento, o curandeiro fechou os olhos e disse calmamente, eu também era um aluno de Elfonte de uma família nobre desconhecida. Douglas ficou surpreso ao ouvir isso. O curandeiro continuou, você acha que foi apenas uma coincidência você ter viajado com ela entre tantas outras opções? Duke Tristan tem inúmeros inimigos. É melhor você ficar longe dela de agora em diante. Envolver-se com esses nobres de alta patente só trará problemas para você. Dude virou-se para olhar para Elora e respondeu, vou ter isso em mente. Naquele instante, o sistema exibiu uma notificação, classificação de favorabilidade de Elnor ID2. O evento para o estágio inicial de confiança prestes a ocorrer. Não há como evitar. Eu já estou preso nisso querendo ou não. Nesta academia cheia de esquemas, não é surpresa que ela seja uma candidata para o chefe final. Apenas ficar ao lado dela pode me arrastar para o perigo a qualquer momento. Enquanto ele estava perdido em pensamentos, alguém de repente gritou seu nome, Doug Campbell, seu idiota. Um cara grande e corpulento enrolou um pedaço de papel em um tubo e apontou para ele agressivamente dizendo, por que você está apenas parado aí? O cara ao lado dele imediatamente entrou na conversa com um tom zombeteiro. Olha esse caipira. O cara com o papel lembrou-lhe, todos foram emparelhados para partidas de prática e você foi o único que sobrou. Após a cerimônia de entrada, o teste prático de combate começará imediatamente, disse ele, e seu oponente foi selecionado automaticamente. Ouvindo isso, ele coçou a cabeça confuso e perguntou com licença quem é meu oponente. Ao mesmo tempo, uma sensação de ansiedade começou a surgir nele. Ele pensou consigo mesmo, se todos já foram escolhidos, o último que sobrar não seria o mais forte. Ele, de pé acima, olhou para baixo e o cumprimentou. Olá. Ele olhou para cima e exclamou em seu coração surpreso. Ele, a maior gênia do mundo, ela perguntou a ele alegremente, você precisa de ajuda? Ele olhou para ela, seu corpo tremendo e gaguejou, eu estou bem. Bem, não... Ele pensou consigo mesmo, no futuro ela se tornará salvadora e também a personagem principal de Savio Rising. Esta garota é a personagem principal de Savio Rising, ele as disse, estendendo a mão para ele da plataforma de pedra. O rosto de Doug escureceu, seus olhos se encheram de lágrimas e ele pensou consigo mesmo, estou perdido. De dentro da sala, vozes gritam como se estivessem fazendo a chamada. O conde de Christian chegou e o marquês de Galantier também. Uma garota está apoiando o queixo na mão, mergulhada em pensamentos. O que há de errado com ela? Os duelos de entrada estão em andamento, mas porque ela está atrasada. Ela parece ansiosa.
Um garoto pergunta e lá de Tristan quando ela vai chegar. Antes que ele possa terminar, Eleanor entra, suas roupas ainda manchadas de sangue. Ela caminha até a mesa no centro da sala e bate sua espada encharcada de sangue sobre ela. Em meio à cena, a garota sentada no centro do salão como se estivesse acostumada com isso levanta uma sobrancelha e questiona: "Eu tenho muitas perguntas para você, mas onde você esteve?" Com sangue ainda no rosto, ela responde suavemente cuidando de algumas coisas. Alphonse suspira suavemente e diz: "Sinto muito, mas tenho outras coisas para resolver primeiro." Ouvindo isso, ela não demonstra surpresa e responde decisivamente entendido. Na noite escura, a lua cheia paira alta. Eles conversam entre si. "Ei, alguém morreu." "Não muitos, apenas cerca de 12. Eleanor cruzou os braços e começou a contar. "Eles tentaram me assassinar. Eles derrubaram uma pedra no navio da academia e tentaram fazer parecer um acidente. Eu descobri quem eles eram e, como por acaso eu estava por perto, eu os matei." Elefante, depois de ouvir isso, lembrou-lhe: "Você deveria ter deixado coisas assim para os alunos lidarem." Eleanor virou ligeiramente a cabeça e respondeu friamente: "Muito problemático?" Ela olhou para ela, sua voz como olhos, e perguntou: "Ou você espera que eu seja perfeita apenas perdoando aqueles que querem me matar?" Ouvindo isso, ela só pôde mudar de assunto impotente. "Tudo bem, mas pelo menos vá trocar de roupa. Os duelos de entrada estão acontecendo agora. Se você for agora, você verá Ian, um gênio raro." Eleanor e Doug Campbell, que diabos? Eleanor repetiu seu nome. Doug Campbell, a garota com óculos, olhou para o arquivo e respondeu: "Ian, você o conhece? Ele não parece nada de especial." Eleanor começou a relembrar a imagem de Doug sentado no carro. Então ela inconscientemente sorriu e disse suavemente: "Aquele cara é bem estranho." Do outro lado, a multidão abaixo estava gritando provocativamente: "Vai, caipira." Enquanto isso, ele estava tremendo no chão da arena, uma espada na mão. Algumas pessoas estavam até apostando entusiasticamente. Todas apostam em quantos movimentos ele pode durar. Outra pessoa respondeu: "Aposte que se eu levasse um golpe dela, estaria perdido." Olhando para ele, a Dodge pensou: "Minhas estatísticas são terríveis. Se eu for atingido, estou morto." Mas olhando por outro lado, esta pode ser minha chance. Esta situação é tão perigosa. Eu não tenho nada a perder. Notificação do sistema: habilidade, sobrevivência desesperada, classificação desconhecida. Quando em perigo, suas estatísticas aumentarão de acordo com o nível de perigo. Dude olhou para a multidão torcendo e especulou: "Os vilões que tenho que enfrentar estão definitivamente entre eles. Se eu não morrer, pelo menos posso atrair a atenção deles. Com esta vantagem de informação e bônus de estatísticas, posso sobreviver?" Vendo dados sem resposta, ele te chamou Ei. Ele se assustou e deixou escapar. Ela gesticulou: "Chu, me diga a verdade." Ouvindo isso, o rosto de Dudley escureceu gradualmente com confusão. Ele olhou para ele e perguntou: "Você é realmente fraco?" "Não é." Ele ficou tão surpreso que não conseguiu falar. Dudley gaguejou. "Isto é?" Ela se aproximou e afirmou firmemente: "Eu adivinhei certo, não foi? Eu ia te reduzir a polpa, mas na sua condição..." Ela parou, fazendo tremer. Ele gaguejou com medo. "Me espancar? Por quê?" "O que eu fiz?" Ela perguntou suavemente. "Você estava com a santa Tristan?" "Não estava." "Eu odeio, não apenas ela, mas toda a família Tristan. Eles são todos demônios disfarçados." Dude estreitou os olhos pensando que ela tem coragem de dizer isso aqui, mas ela não está errada. De acordo com a história, ela tem um ódio profundo pelos Tristan. "É uma briga familiar, eu entendo." Dude explicou: "Eu só estava por acaso na mesma carruagem que ela." Ouvindo isso, ela apontou sua espada para ele decisivamente: "Mas você ainda me lembra ela." "Você me irrita, então eu ia te espancar para extravasar minha raiva. Mas deixa pra lá, que tal apenas fingirmos lutar?" Ouvindo isso, ele ponderou: "Honestamente, isso parece atraente, mas se eu não ficar mais forte rapidamente nos próximos 2 dias, eu não vou sobreviver. A única maneira de sobreviver é ser notado agora mesmo." Pensando nisso, Dutch sugeriu apenas ir com tudo. Dutch começou a provocá-la: "Na verdade, eu meio que gosto dela." Ele de repente arregalou os olhos, olhando para ele com um olhar aterrorizante. Ela apertou o cabo de sua espada e perguntou: "Você tá falando sério?" Ele pensou consigo mesmo: "Claro, tô mentindo, mas se eu quero que ela lute com toda a sua força, este é o único caminho." O olhar de Dude, mais resoluto do que nunca, respondeu: "Estou falando sério. Tão sério quanto seu ódio por ela." Notificação do sistema: habilidade de charme mortal ativada. A atração do vilão por você aumentou muito. Uma nova recompensa foi adicionada à categoria de presentes. Ele zombou: "Então eu não tenho razão para me sentir culpada." Terminando sua frase, ela correu em direção a ele. Ela balançou um golpe poderoso, quebrando sua espada em 2. O ataque foi tão rápido e decisivo que Dot ficou surpreso e assustado. Ele se inclinou para trás para desviar seu rosto, se contorcendo no processo. Ela perguntou surpresa: "Você desviou? Então você não é completamente inútil afinal. Então deixe-me acelerar um pouco as coisas." Ouvindo isso, seu rosto escureceu de medo. Dot cerrou os dentes, suando profusamente, olhando para ela. O sistema piscou em vermelho, avisando situação perigosa detectada. Nível de perigo: não ameaça a vida.
Habilidade de sobrevivência desesperada ativada no nível IX. Dude pareceu incapaz de controlar sua mão e socou direto no rosto, instintivamente deixando escapar. Ei, ele pensou consigo mesmo, nível IX? Aquela mão poderosa socou Elnor sem qualquer piedade. Dude olhou surpreso cercado por luz azul. Ele pensou em espanto, não é isso? O nível mais alto, o soco poderoso de Dudge deixou todos assistindo a partida sem palavras e Elnor foi lançado para as arquibancadas. May ainda estava em choque, congelado no lugar, não muito diferente do público, ele também estava sem palavras. Todos ao redor não podiam acreditar no que estavam vendo. Todos estavam cerrando os dentes de medo. Dude, que tem todos os atributos de nível F, em seu primeiro dia na academia Elfonte, conseguiu subjugar o protagonista deste mundo. Dentro do prédio, uma voz analisadora soou: existem duas possibilidades. 1. Esse garoto é um golpista extremamente bom. Você muda de ideia rapidamente, Conrad. De qualquer forma, isso é absurdo. Conrad, sentado em uma cadeira, disse: qualquer um com olhos pode ver que antes da partida, ele não tinha absolutamente nenhuma habilidade ou força de combate. Mas aquele golpe foi definitivamente real. Atalanta, sentada em frente a ele no centro, perguntou: o que você quer dizer? Ele respondeu sem rodeos: quero dizer que ninguém nem Elfonte conseguiria se levantar depois daquele golpe, nem mesmo eu. O cenário mais provável é que ele derrotou Elacrixanax com algum tipo de droga ou ferramenta proibida, aumentando temporariamente seu poder de alguma forma. A segunda possibilidade é que ele seja realmente um gênio monstruoso. Então Atalanta ajustou seus óculos e disse seriamente: mas esta vitória é difícil de aceitar. O comandante da fronteira Kindid, o patrono de Elias, certamente não ficará parado. No entanto, se ignorarmos um aluno com grande potencial, a academia sofrerá uma perda considerável. Se ele for realmente uma fraude e isso virá à tona mais cedo ou mais tarde, então vamos apenas esperar para ver o que acontece. Ele parecia confuso e perguntou: o que você quer dizer? Atlanta respondeu: este não há muitos alunos interessantes, alguns tão especiais que requerem tratamento especial. Se ele é tão especial quanto você diz, ele definitivamente terá um papel importante a desempenhar. Uma nova história sobre Dudge surgiu rapidamente, um tópico quente. O mundo todo está focado em Dudge. Quem é ele exatamente? Um descendente de um grande cavaleiro ou o gênio mais poderoso a pisar na academia. Embaixo de uma foto boba há uma legenda muito clara: nova estrela de Kindred, derrota chocante logo após a inscrição. Ele segurou o artigo de notícias na mão e suspirou frustrado, dizendo: essas malditas notícias, eles estão falando sério. O sistema exibiu uma notificação e informações de perfil relacionadas a presentes especiais atualizadas. O sistema exibiu as informações de Eleanor e informações do personagem. Eleanor Lotisten, nível de confiança do nível 1 para o nível 2, recompensa pronta para ser resetada, evento de personagem de 1. Baron Armit, nível de curiosidade 2, recebeu 100 pontos. Ele jogou o artigo de notícias de lado frustrado, relaxando em sua cadeira enquanto olhava para as notificações do sistema. O sistema continuou a exibir: Visconde Lupin, nível de curiosidade 1, recebeu 50 pontos. Visconde Gerundi, nível de interesse 3, recebeu 100 pontos. Dude olhou para a tela do sistema pensando consigo mesmo: se os níveis de desenvolvimento são curiosidade, interesse e confiança, esses pontos podem ser usados na loja de pontos. Ele procurou cuidadosamente e disse: a pessoa com maior nível de curiosidade é Elor. Mas porque o chefe final, que não deveria ter nenhum interesse em mim, tem tanto. O sistema exibiu: recompensa recebida do presente de Elor. Você recebeu a característica esgrima de Tristan. Dude clicou na tela sem expressão e disse: é a esgrima suprema da família Tristan, uma das melhores esgrimas do mundo. Que pechincha! Ele hesitou. O problema é que esta família está conectada a demônios, mas o que for, sobrevivência primeiro. O sistema exibiu informações do personagem, ele é Crixanax, nível de curiosidade 4. A recompensa não pode ser reivindicada neste momento. Dude ficou surpreso e disse: por que ela está nesta lista? Ele se perguntou: os presentes são apenas para vilões que estão ativamente interessados nele, mas ela não é uma vilã nem está interessada nele. Enquanto ele ponderava, uma batida na porta assustou Dudge, fazendo-se virar rapidamente. A pessoa do lado de fora perguntou: este é o quarto de Dudge? Ele pensou por um momento: essa voz parece familiar. A pessoa do lado de fora era Ia. Ela disse: ele é Crixona que está aqui. Posso entrar? Ouvindo isso, Dudge ficou um pouco atordoado. O que é isso? Por que ela está aqui se eu ficar em silêncio? Talvez ela vá embora. Parecendo machucada e lamentável, ela ficou do lado de fora da porta e perguntou suavemente: ei, você está aí? Se você não responder, vou arrombar a porta. Ouvindo isso, Dudge entrou em pânico e gritou rapidamente: espere, você tá louca? Ouvindo isso, Elliot confirmou: então você tá aí? Você pode ir à porta? Eu tenho algo para conversar com você. Ele rangiu os dentes e perguntou o que. Ele se encostou na porta envergonhada e disse: apenas coisas para nos ajudar a nos conhecermos um pouco melhor. Dude, ao ouvir isso, ficou confuso, imaginando o que diabo está acontecendo. Ele olhou para o longo corredor com suas luzes douradas quentes. E ele franziu a testa olhando ao redor. Então ela virou-se com raiva e foi embora, dizendo: ele deveria ter concordado com isso.
porque ele é tão rígido. Ele se lembrou de ser arrastada para longe. Ela lutou e gritou para Dodge. Ei, vão ser amigos. Ok. Ei. De volta à realidade, ele estava mal-humorada e curiosa. Há algo estranho nele. Ela suspirou, ponderando. Eu não sei como fazer amigos com um homem. Como ela estava tão perdida em seus pensamentos, Elliot não estava prestando atenção para onde estava e esbarrou em alguém vindo na direção oposta, fazendo com que uma pequena bolsa em sua mão caísse no chão. Ela se ajoelhou para pegá-la, mas a outra pessoa falou, você deveria prestar atenção para onde estava indo. Repreendida, ela gaguejou. Eleanor Linataz olhou para baixo e perguntou, você tá bem? E ele, ao ver quem estava, congelou sem palavras. Nenhuma delas disse nada, apenas olhando uma para a outra. Ela de repente se lembrou do aviso desesperado. Ei, corra, Elia. Lembrou Elia daquela noite de tempestades e fogo quando alguém ficou na frente dela acertando suas contas por ela. Ela respondeu com uma voz trêmula. Estou bem. Os olhos de Elias estavam cheios de ódio e ela pensou consigo mesma. Eu instintivamente alcancei minha espada. No meu nível atual, posso derrotá-la? Eleanor Tristan. Assim que ela pensou em seu nome, Eleanor gentilmente estendeu a mão. Ela ficou atordoada, olhando atentamente para ela, confusa, mas ela definitivamente viu sua mão. Então, por que ela não reagiu? Ela falou dizendo, devolva. Elliot pegou a bolsa e se levantou deduzindo. Ela está ensinando que eu nem mereço uma reação. Com a mão tremendo, ela entregou a pequena bolsa de volta para Eleanor e disse, aqui, pegue. Em seu coração, Elliot não pôde deixar de se perguntar, Dude, como ele também a conhece? Ao se cruzarem, ela lembrou, vá para a direita, passe essa curva e você chegará ao quarto de Dudge. Eleanor parou abruptamente ao ouvir isso. Então ela chamou ele de volta, parecendo confusa. Espere, como você sabe onde fica o quarto dele? O rosto de Eleanor escureceu, suas sobrancelhas franziram enquanto ouvia sua resposta. Eu estive com ele o tempo todo. Ela continuou fazendo o quê? Ele se perguntou por que ela é tão hostil. Pensando nisso, ela ainda respondeu com um sorriso amigável pela amizade entre novos alunos. Eleanor lembrou seriamente, novos alunos não podem interagir com o sexo oposto. Ela ficou extremamente surpresa com esta regra recém-eda. Ela repetiu lentamente, cheia de intenção assassina não permitido. Ele a perguntou confusa, existe uma regra antes que ela pudesse denominar? Eleanor interrompeu severamente, eu acabei de criar uma regra. De agora em diante, você não tem permissão para vir mais ao quarto dele. Ela coçou a cabeça confusa e perguntou, com licença, mas qual era a relação do presente com ele? Enquanto se virava para sair, ela respondeu, nada. No entanto, lembre-se do que acabei de lhe dizer. Enquanto ele observava partir, ela pensou no que Dodge havia dito durante a luta deles, tão sério quanto seu ódio por ela. Ela pensou com raiva, há algo entre aqueles dois. Mesmo que seja apenas um pouco, eu deveria continuar me aproximando dele. O exame de classificação de classe da Academia Alfonte foi projetado para analisar meticulosamente todos os aspectos da academia. Após um duelo, os alunos são divididos em grupos e, como eu derrotei o candidato a guerreiro, fui colocado no grupo de nível mais alto. Todos parecem orgulhosos, mas eu sou o único que parece preocupado. O maior problema é esta garota. Eu a afastei ontem, mas agora ela está no mesmo grupo que eu. O sistema continuou exibindo notificações e informações do personagem, ele é Crixanax, nível de interesse aproximando-se do interessado, nível de curiosidade 5. As recompensas ainda não podem ser obtidas, mas o estado de interesse está prestes a mudar. Personagens importantes terão um evento especial quando o estado de interesse mudar. Ele pensou desamparadamente, o nível de interesse dela aumentou novamente. O que está acontecendo? Venha e pense nisso, um pacote de lanches e uma carta foram entregues ontem à noite. Dizia boa sorte no exame de amanhã. Ele começou a analisar em sua cabeça. Então alguém está me observando. Por que tudo isso está acontecendo comigo? Equipe 1, vocês estão pensando que vou deixar isso de lado por enquanto e me concentrar no exame. Não deve haver muitas variáveis, pois isso faz parte do enredo principal. Sistema exibe informações do personagem. Eleanor Latricia nível de confiança 2. O evento do personagem ocorrerá em breve. Eleanor ficou solenemente e disse firmemente prazer em conhecê-lo. Eu sou Eleanor, a pessoa responsável por este exame. Fiquei chocado ao vê-la. O quê? Isso não pode ser uma coincidência. O evento de Eleanor já estava planejado para hoje, mas ela é diretamente responsável pelo nosso grupo. Seria incomum se nada acontecesse durante este exame. 5 pessoas estão sentadas ao redor de uma mesa redonda, também observando atentamente através do orbe colocado no centro. Eles compartilham o mesmo pensamento. Se ele realmente é um gênio a ponto de derrotar um guerreiro candidato, quero ver como ele se sai neste exame. Deixe os líderes de equipe liderarem o exame caso algo aconteça. Eleanor acenou com a mão e disse: primeiro, vamos mudar para a área de exame. Eu responderei suas perguntas quando chegarmos lá. Luca exclamou de repente, eles devem ter investido muito neste lugar. Alguém à frente dele gritou, fique quieto e siga, Luca. Todos entraram em um lugar escuro. Alguém exclamou, este lugar parece incrível. Outro disse, as luzes acabaram de se apagar. Ela estava em silêncio pensando e Elia, que estava ao lado dela, a incentivou. Ei, você disse que responderia a pergunta quando chegássemos aqui. Então isso faz parte do teste. Dodge, que estava olhando para a alavanca, pensou consigo mesmo, acho que posso responder a isso.
Entrada está bloqueada e energia está cortada. O sistema anunciou repentinamente que o evento Elnor está em vigor. Depois de lê-lo, ele suspirou e pensou: isso é uma armadilha, não um teste. O sistema exibiu novamente informações do personagem Elnor Tristan. O evento após o assassinato, os assassinos sobreviventes ainda estão mirando nela. Proteja esta pessoa. Um dos membros do grupo de novos alunos lembrou: eles cuidarão disso. Não se preocupe. Outra pessoa com cabelo de barba de dragão disse: mas devemos nos mover. Ninguém sabe o que poderia acontecer aqui. Dude observou a distância pensando: espere, eu acabei de perceber. Todas essas pessoas são todos membros do grupo do personagem principal. Se bem me lembro do roteiro, é aqui que eles se encontram pela primeira vez. Em outras palavras, todos nesta sala são muito importantes para a história. Assim que ele pensou nisso, ele apontou para uma parede e disse decisivamente: eu acho que o salão central é o lugar mais lógico para se mover. Um deles exclamou surpreso: que droga, tem um mapa ali. Dude continuou: definitivamente não há suprimentos de socorro ali. Mais importante, é uma área ampla que será mais fácil de defender contra emboscadas do que esses corredores estreitos. Tricia, fingindo medo, perguntou: emboscadas? Ele continuou a persuadir: vocês duas devem ter sentido isso também, certo? O presidente e ele, nós não somos os únicos aqui. Eles ouviram, sabiam como responder. Eu vou por este caminho. Ele a perguntou vagamente por quê. Ele simplesmente respondeu: porque é necessário. Ela apontou para ele com raiva e disse: mas por quê? É completamente na direção oposta do salão central. O rosto de Dude escureceu e ele respondeu desanimado: eu não posso dizer agora, mas isso é muito importante. Eu vou explicar depois. Ele olhou para Elor e pensou: sim, é realmente importante. Eu não estou mentindo para eles. Nada é mais importante do que proteger nossas próprias vidas, certo? Som de passos ecoou na escuridão. Dude falou, que então continuou andando. Ele se lembrou de seu poderoso soco em Elnor e pensou consigo mesmo: parece que derrotar ele deu alguma credibilidade às minhas palavras. Agora só preciso me esconder até que este evento termine. De qualquer forma, houve do assassinato a Elor, então eles não vão prestar atenção em mim. Eu só preciso encontrar um canto tranquilo e esperar. Eu estava calculando quando de repente alguém gritou: ei! Ele inclinou a cabeça ligeiramente para olhar. Um homem alto e muito suspeito olhou para ele e pediu ajuda. Estou aqui para consertar o sistema elétrico. Você pode me guiar? Meus olhos não conseguem ver claramente no escuro. Dude estava se sentindo entediado quando o sistema exibiu um alerta vermelho. Aviso, situação perigosa detectada. O grupo caminhava na escuridão. Tricia pisou em uma poça fazendo som de respingo. Ela gritou: ei, Ellie, você acha que Dude está bem indo sozinho? Isso é o que vai acontecer. Ele inconscientemente percebeu algo e respondeu: ele deve ter um plano, o que quer que ele esteja fazendo, mas algo não está certo. Eles ficaram conversando um com o outro sem saber que muitas pessoas misteriosas mascaradas estavam escondidas acima, emboscando-os. Mas Eleanor já havia notado tudo. Ela olhou ligeiramente para cima. Enquanto isso, Dude está andando com um reparador, tramando e pensando que a vanguarda foi eliminada por aquela mulher astuta. Mas isso aconteceu porque nós não estávamos lá. Mesmo esse cara é facilmente enganado. Você ainda está andando calmamente à frente dele. Vocês dois continuam andando e você diz: a sala de equipamentos está à frente. Ele ainda está perdido em pensamentos. Como assassino profissional, posso dizer o nível de habilidade de alguém apenas observando seus movimentos. E esse cara é apenas um amador. Eu posso brincar um pouco com ele antes de acabar com ele. Então eu pegarei seu corpo e eliminarei a senhorita Tristan. Doug olha para trás quando ele não recebe uma resposta. O outro homem começa a tirar sua máscara de pele humana, segurando uma espada curta em sua mão. Bom, é hora de recompensá-lo. Você suspira cansado, graças a Deus, exatamente como eu previ. Se meu oponente tivesse alguma força real, eu poderia ter estado em perigo. Felizmente, seus movimentos, até mesmo sua rinite, você ainda é o mesmo cara que eu me lembro. Ele franziu a testa com raiva pensando do que diabos ele está falando. Ele começou a segurar sua espada e disse: vamos ver a capacidade de sobrevivência desesperada classificar, e ele citou ligeiramente, fazendo franzir a testa pensando: eu realmente não sei o que dizer. De qualquer forma, ele é apenas um fraco. Eu vou acabar com ele imediatamente. Dude agora também entrou uma postura de luta, segurando sua espada com as duas mãos. Do outro lado, um homem de preto foi jogado com força contra a parede. O outro foi atingido por uma flecha, sangue vermelho espirrando por todos os lados. Eles todos se coordenaram perfeitamente, derrubando todo o grupo de emboscada. Um deles se perguntou em voz alta: que diabos? Eles são mais silenciosos do que pensávamos. Elliot se virou e gritou Podcast com os gelos. Ela se perguntou: e quanto a Elnor? Pensando em Elnor, ela bateu o pé no chão. Um leve balanço de sua espada enviou 4 emboscadores voando para a parede. Um deles gritou de dor, cuspindo um bocado de sangue. O que estava ao lado dele imediatamente tossiu sangue. Elnor se aproximou de um dos emboscadores e o interrogou: além de você, quem mais foi enviado? Se você não responder, vou quebrar seu pescoço. Com as mãos paralisadas de medo, ele gaguejou. A sociedade crescente se reuniu. Ela insistiu: ele está neste edifício? Ele respondeu: eu não posso te dizer.
Enfurecida, ela plantou o pé no rosto dele. Ela o levantou pela perna e perguntou friframente de novo: o assassino está aqui. Ela olhou intensamente para ele. Ele tremeu e respondeu: sim, ele veio conosco. Ele por trás também interrogou: o que faz você arriscar sua vida assim? O homem respondeu: eles tentaram me matar. E Rasma da sociedade crescente é um assassino que pode imitar a aparência de outros depois de matá-los. Então, quem é verdadeiramente a pessoa mais perigosa neste edifício? Eia franziu a testa pensando bem, apenas uma pessoa. Ela murmurou: será que poderia ser? Então Dodge se fez de isca para atrair o inimigo mais forte. Eles são assassinos mirando em você? Então por que ele iria tão longe? Qual é exatamente o seu relacionamento? Eu não respondeu friamente. Eu te disse que não somos nada. Pelo menos até onde eu sei, do lado de Dodge, Dad amaldiçoou em voz baixa. Droga! Um assassino profissional como foi derrotado. O espírito guardião deveria ser uma barreira não física, reagindo apenas a armas. Então por quê? Existem vestígios da esgrima de Tristan aqui. Esta escola é um lugar antigo e misterioso. Então faz sentido, mas ainda assim, um assassino é uma arma em si mesmo. Mas por quê? Você poderia espancá-lo com apenas um golpe. Antes que ele pudesse reagir, você o esfaqueou com um golpe fatal. Notificação do sistema, você executou com sucesso a técnica de espada Tristan. Sua proficiência na técnica de espada Tristan aumentou. Ele olhou para o bastão em sua mão e suspirou de alívio. Ele pensou com raiva na esgrima de Tristan. Parece que eu não deveria tê-lo tocado em primeiro lugar. Então, encostando-se na parede, ele disse com dificuldade: então você foi quem me atraiu para uma armadilha. Ele estava confuso. Quem é você? O sistema continuou a exibir a habilidade de charme mortal ativada. O vilão está atordoado com seu plano meticuloso. Graças ao sistema do jogo, você não pode usar armas no ponto de salvamento. É por isso que eu o conduzi até aqui. Ele viu que ele não respondeu e zombou. Eu acho que você não pretende responder. Tudo bem, me mate. Ele respondeu casualmente: eu não pretendo te matar. Ele perguntou surpreso por quê. Ele não respondeu, mas instruiu a retransmitir esta mensagem. Não se aproxime tolamente da senhorita Tristan e diga a eles que é até mesmo um assassino de primeira classe como você quase perdeu a vida. Pensando na expressão sombria de Eleanor, ele julgou secretamente: eu não sei quem deu a ordem, mas é provável que eles não parem. Se isso acontecer, a possibilidade do demônio cinzento de Eleanor despertar será ainda maior. Então eu quero cortar esse perigo pela raiz. Ele olhou para ele com um sorriso e perguntou: e se eu voltar? Ele o desafiou diretamente, sem hesitação. Então tente de novo, porque da próxima vez eu também vou protegê-la. Ele me perguntou desconfiado: senhorita Tristan é realmente tão importante para você? Eu respondi francamente: digamos que ela é. Ele ficou sem palavras depois de ouvir isso. O sistema exibiu uma notificação, uma habilidade de charme mortal ativada. A favorabilidade do vilão aumentou dramaticamente. Eleanor nos ouviu e olhou fixamente para mim. Dodge se virou para olhar. Eleanor agora estava caminhando em minha direção passo a passo. Em uma sala do conselho estudantil na Academia Fonte, uma voz angustiada gritou: oh Deus, que bagunça! Eu entendo porque o diretor está zangado, mas me pedi para rastrear o organizador imediatamente. Eu já tenho uma montanha de trabalho para este. Esta academia é uma completa bagunça. Com base na rota e no momento da tentativa de assassinato, é quase certo que haja um espião dentro. Eleanor, eu sei que a luta política voltada para você é comum, mas esta é a segunda tentativa de assassinato. Eles estão claramente determinados. No entanto, você parece imperturbável apenas dizendo vagamente. Eu me pergunto. Deduzindo rapidamente, a garota continuou: bem, este parece diferente. Quem está por trás disso? Tenho certeza que eles tentarão de novo. E aqueles que estavam com você da última vez, todos foram elogiados. No entanto, nenhum deles foi morto. Mas Dodge, ele é o único sem nenhum registro de ter sido elogiado. Não há razão para que ele não esteja, e eu não entendo porquê. É como se ele estivesse deliberadamente evitando a atenção do estudioso, ouvindo a análise e as preocupações de suas companheiras. Eu não simplesmente disse. Eu me pergunto. Interrompida, sua amiga gritou furiosamente: eu vou te dar um soco se você disser. E eu me pergunto mais uma vez. Eleanor, imperturbável, provocou nonchalantemente: vai em frente. Exasperada, ela pegou um jarro e jogou em sua amiga gritando: qual é o seu problema? Ela facilmente pegou o frasco e perguntou sem emoção: há um problema. Sua amiga disse impacientemente: você está distraído o dia todo. Você consegue se concentrar. Eu não sei o que está acontecendo, mas se você não me contar, eu não vou te ajudar mais. Ela então falou de repente: eu acho que estou começando por me interessar por alguém. Surpresa, como se não acreditasse em seus ouvidos, sua amiga perguntou: o quê? Ela repetiu gentilmente. Eu disse interessada. Imediatamente uma pergunta surgiu sem pensar: quem? Eleanor disse timidamente: você acabou de mencioná-lo. Sua amiga perguntou com surpresa: Dodge Campbell. O silêncio encheu a sala por alguns segundos. A garota, agora parecendo processar a informação, perguntou surpresa: pere, você gosta daquele caipira? Eleanor imediatamente retrucou: eu não disse isso. Ela olhou para sua amiga preocupada e perguntou: você não tem? Eu não sei o que ele fez para chamar sua atenção.
Mas e se o Duque Tristan souber disso? Elnor simplesmente respondeu. Aquele velho definitivamente ficaria furioso. Ela se aproximou, colocou de volta o frasco que acabara de pegar e disse casualmente. Além disso, nem gostei dele, fazendo com que sua amiga visse sua atitude despreocupada. Para apenas pensar em si mesma, acho que sim. Euphonia suspirou cansada para sua amiga. Vamos. Não negue. De qualquer forma, ele te trata muito bem. Certo. Normalmente você ficaria desconfiada imediatamente. Com uma jovem da família Tristan, você deveria ser mais cuidadosa. Eleanor respondeu calmamente, isso é verdade, mas eu só preciso testá-lo. Ela olhou para a foto de Dudge em seu perfil de aluno e disse, se eu observar com cuidado, deve ficar tudo bem. Sua amiga não entendeu e perguntou, o que você quer dizer? Em seu dormitório, Dudge, a pessoa sobre quem estavam falando, estava jogado em sua cama e olhando estranhamente para o aviso da academia. Ele disse algo parecido. O que é isso? A carta dizia, Dudge, lamentamos informar que ainda não podemos anunciar sua classe. A equipe acadêmica ainda está trabalhando em um projeto para garantir resultados ideais. Você pode esperar boas notícias no futuro depois de lê-lo. Ele não sentiu nada sobre o anúncio e apenas pensou, eu não quero esperar por nada. Apenas me jogue em alguma classe e esqueça de mim. E se formos pelas regras, eu não deveria ser colocado em uma classe especial como o grupo de Elias. Por que eles estão me excluindo assim? Doug então viu outra notificação enviada a ele, missão principal concluída. Novas informações foram atualizadas. A missão principal é resolver o evento que ocorrerá durante a cerimônia de boas-vindas aos calouros. A recompensa são materiais exclusivos de fabricação de equipamentos. Ele começou a analisar a nova missão. A cerimônia de boas-vindas aos calouros é onde a classe protagonista é decidida. Arqueiro, guerreiro, mago, sacerdote. Minha especialização será determinada com base no que eu foco. No desenvolvimento, assim como Iota usa uma espada, também vou focar na força. Ao fazer isso, receberei materiais exclusivos de fabricação de equipamentos adequados. Apenas um problema. Dutch clicou no quadro de informações do personagem atualizado. Elola Tristan, nível de favorabilidade 2 aumentou para o nível 5, temporariamente aumentado devido ao efeito especial. Recompensa especial obtível. Ela é uma personagem importante, o evento especial está chegando e faltam 3 dias para o evento relacionado. O próximo é Elia Crixanax, nível de interesse 5, precisa atingir o limite para uma mudança de afeto. Ela é uma personagem importante, um evento especial está chegando e faltam 3 dias para o relacionado. Evento da Desabou, segurando a cabeça em exaustão, pensando que o chefe final, o personagem principal, e o evento da missão principal acontecendo ao mesmo tempo. Algo grande está definitivamente prestes a acontecer. De repente, uma notificação apareceu, habilidade adquirida, cópia de habilidade permite que você copie uma habilidade do alvo. Ele olhou chocado para o texto piscando, em pânico. Droga! Que diabos? Cópia de habilidade? Isso é insano. Ele não esperava essa situação. A alegria era avassaladora. Eu posso copiar a habilidade chefe final, mas ele citou pensando não usá-la agora seria um desperdício. Mesmo que Eleanor possa estar atualmente no topo da cadeia alimentar da academia, como a personagem principal Elia, ela também é uma pro chefe final com potencial para crescer. Ela terá toneladas de habilidades overpowered mais tarde, então não há razão para usar cópia de habilidade agora. Por enquanto, preciso me preparar para o evento que acontecerá nos próximos 3 dias. Felizmente, eu sei algo que pode me ajudar a sobreviver. Aproveitando a escuridão, ele correu para um armazém no fundo da área abandonada da academia. Era o antigo arsenal. Olhando para o lugar dilapidado à sua frente, Doug suspirou de alívio. Foi ótimo poder usar a loja de pontos. Antes de vir para cá, ele se equipou com muitas coisas para esta missão. Aceleradores de velocidade para aumentar a velocidade em um nível baixo, massa de sombra para aumentar a agilidade em um nível baixo e sapatos de gato para suportar passos silenciosos em um nível baixo. Depois de passar por cada camada de segurança, finalmente cheguei a um dos pontos de caça ao tesouro dos jogadores hardcore. Tão ágil quanto um gato noturno, Doug escalou a parede com facilidade. E gentilmente ele aterrissou com um salto preciso. Desta vez, entre os itens trocados do sistema, havia um bem especial, bolos de recuperação que restauraram sua energia como nunca antes. Parece um anúncio, mas é eficaz. Agora então vamos procurar por aqui. Ele vasculhou a pilha de coisas velhas que enchiam o armazém. Enquanto mastigava o pão, pensei que tinha encontrado todo o resto de importante. Agora, só falta uma coisa. Achei a relíquia final, um antigo queimador de incenso contendo milênios de poder. Eu peguei o queimador de incenso e sussurrei para mim mesmo. Bom, eu tenho tudo o que preciso agora. De repente, Dude olhou para cima com uma expressão atordoada. Acontece que quando peguei o queimador de incenso, descuidadamente fiz a pilha de caixas de madeira cambalear. Eu olhei para eles em horror. As caixas estavam realmente começando a cair. Dude pensou em pânico, droga. Eu sabia que as coisas não poderiam correr bem para sempre. De repente, uma garota dormindo profundamente apareceu atrás do lixo caindo, me surpreendendo. Ele a pegou e ficou chocado ao perceber que era Yuria. Ao mesmo tempo, ela acordou e disse surpresa, Ué, a chefe do capítulo 2, apelidada de deusa da espada amaldiçoada. O item que acabei de pegar pertence a ela. Então ela geralmente se esconde aqui.
De repente, o sistema emitiu uma notificação de emergência, situação perigosa detectada, perigo de vida, sobrevivência desesperada, nível eixos ativada. Uri apertou a corrente em volta de sua mão, a atmosfera tensa o assustou e ele rapidamente disse: desculpe por te acordar, mas a verdade, mas antes que pudesse terminar, Dutch com uma cara de pânico foi atacado por Uri balançando sua corrente. Naquela época, era apenas um duelo com Elia. O ataque foi muito forte, mas ele só pôde ranger os dentes e suportá-lo. A lâmina de ferro fria roçou, fazendo entender a situação diante dele, mas agora é uma questão de sobrevivência. No meio da luta, Du tentou explicar mais de uma vez e é um mal entendido. Eu não ia fazer nada enquanto ela estava dormindo, ele pensou dolorosamente. Mesmo com a força de nível X, meu corpo inteiro ainda dói. Uriah não respondeu, mas seus olhos desdenhosos brilhavam com fria suspeita. Sem dar tempo para Dud descansar, Uriah apertou seu aperto, a corrente rugindo, mas como uma serpente de aço furiosa, enquanto ele apenas se esquivava e continuava dizendo: por favor. Ela avançou com a intenção de matar, brilhando a cada movimento, e ele mais uma vez conseguiu evitar rapidamente o ataque para minimizar os danos. Uriah olhou espantada, então, sem dizer uma palavra, continuou a desencadear uma tempestade de golpes. Dud recuou em pânico, com o coração batendo forte no peito. Ele suspirou interiormente. Felizmente, eu sei o que fazer para evitar ser passolando novamente. A espada reta correu em direção a ele como um raio, mas Dud cerrou os dentes, fechou os olhos e apenas ficou parado. Eu mantive minha posição imóvel, mas estranhamente a espada mágica parou a menos de um dedo de largura do meu rosto. Imediatamente, Uriah retraiu a corrente. Com minha experiência anterior, suspirei interiormente 3 passos e meio. Qualquer inimigo que entrasse naquele alcance seria instantaneamente derrotado. Mas em troca, ela não poderia avançar nem um único passo. Esse era o mecanismo da maldição de Uriah, um limite absoluto. Me vendo parado dentro dessa distância, ela disse: você pode dar um passo à frente? Dud respondeu sem hesitar: para você me cortar. Seus olhos ainda fixos em mim. Ela respondeu secamente sim, mas naquele momento Zabi sabia que também não poderia escapar. No espaço silencioso, seu estômago de repente roncou. Foi naquele momento que Dud de repente percebeu: espere, esta é a área privada dela porque ela tem que ficar isolada de todos. Até os professores raramente vêm aqui. Ele pensou por um momento, então falou suavemente: você quer um bolo? Com isso, Dud abriu a mão, revelando vários bolos de restauração de energia que ele comprou do sistema Antico que proporcionaria uma recuperação de resistência sem precedentes. Ele basicamente pensou: as pessoas sempre sentem fome em situações como esta? Me vendo agindo assim, Uriah disse com raiva: não serei tentado por truques tão mesquinhos. Você está realmente tentando me subornar com comida. Dud não disse mais nada. Ele simplesmente jogou o pão e instintivamente Uriah voou para pegá-lo como um cachorrinho. O pão aliviou a tensão e ela falou: o que? Eu acredito que isso foi apenas um engano. Dud acrescentou uma observação para si mesmo. Ela realmente não consegue se comunicar quando está com fome. Dud finalmente ousou respirar aliviado, murmurando baixinho por pouco. Uriah, obedientemente parado atrás dele, de repente perguntou: quem é você e o que está fazendo aqui? Essa pergunta o parou abruptamente. Em sua cabeça ele pensou em roubar coisas, mas é claro, não podia dizer isso. Ele abriu a boca e respondeu com justiça: eu vim te trazer comida. Alguém que eu conheço me pediu para cuidar de você. Uriah mastigou o pão, olhando para Dud com curiosidade. Alguém que você conhece. Deixa uma boa impressão agora, pode ser útil mais tarde. No jogo, não haveria como ter conhecido Uriah tão cedo. Então ele acrescentou: isso mesmo. Não se preocupe, sua irmã está bem no Santo Império. O atual imperador não se importa com vocês duas irmãs, mas obviamente é melhor que vocês fiquem quietas por enquanto. Eu voltarei. Uriah era originalmente do Santo Império e ela teve que se esconder em Alfonte por causa do Santo Imperador. A espada dela é infame como um artefato maligno e como o receptáculo da espada. Ela sofre a maldição dos 3 passos. Então, provavelmente não tem problema mencionar seu único parente. Ela deve ter passado por tanta coisa e tem tão pouca esperança. Corta para a manhã seguinte, o sol está brilhando e uma voz agradável ecoa em meio à paisagem aberta. Este é o prédio da academia. Aquela é a arena e ali fica o campo de treinamento. Dá para ver tudo aqui, certo? Sim. A guia é ninguém menos que a diretora Ofelia. Ela está guiando seus alunos. Vocês terão que escolher uma área principal e uma secundária: produção, acadêmicos, artes marciais e fé. Vocês já sabem sobre esses 5 departamentos? Certo. Um aluno curioso embaixo pergunta: a tribo tem o mesmo sistema de ensino que o Santo Sena? Ofelia sorri, não se incomodando com a pergunta, mas sim se divertindo. Sim, nós ensinamos o mesmo que a forja de guerra e o grande templo sagrado. Então nem pensem em se transferir para outro lugar. Deixe-me explicar mais sobre os departamentos. Entre os alunos que ouvem a orientação, Dud fica em silêncio com a minha mente girando com seus próprios pensamentos. Esta é a orientação onde posso obter mais informações sobre este mundo, mas não posso ignorá-la. Todos os meus esforços até agora serão em vão. Dud pensou impacientemente porque eles continuam perguntando quando ele viu um jovem próximo apontar para a distância e perguntar se a diretora Ofelia administra aquela área. Certo?
Na distância, quase completamente separada da academia, uma enorme área apareceu coberta por uma barreira cintilante, uma luz fraca como uma fronteira entre a realidade e a ilusão, entre a magia e a realidade. O professor disse sim, mas essa é uma área proibida. Qualquer um que entrar será punido imediatamente. O pensamento passou pela mente de Dudge vazio. São as ruínas da guerra histórica entre o céu e o inferno? Foi aqui que mensageiros divinos e guerreiros escolhidos selaram os demônios. Mesmo que centenas de anos tenham se passado, os tremores tardios da divindade e da morte ainda se chocam incessantemente. Esta área é extremamente importante caso os demônios quebrem o selo. Portanto, o Santo Império, a Aliança Tribal e o Império estabeleceram os Trianos, ao fim de outras academias também fazem parte desse sistema. Saindo de seus pensamentos e voltando à realidade, a atmosfera da orientação estudantil ficou clara novamente. Luca, com um cabelo marcante, levantou a mão, sua voz uma mistura de curiosidade e excitação. Diretora Ofelia, poderíamos chegar um pouco mais perto para dar uma olhada? Ofelia respondeu gentilmente, ficar na borda do escudo protetor de Sara P-22, dentro daquilo estaremos seguros. Na multidão do sorri para si mesmo aliviado, ok, próximo plano, sair almoçar e então voltar para cá, eu tenho outra coisa para fazer. Anjos, seres que podem mover montanhas e drenar oceanos, e serafins, seres ainda maiores que os anjos, criaram esta barreira. Os alunos agora estão bem em frente à barreira, a apenas alguns passos do vazio. Ofelia abre os braços e diz alegremente, vamos almoçar aqui. Os alunos sorriem alegremente, descansando e olhando ao redor. Mesmo que estejam em frente a um dos lugares mais perigosos, a academia pode existir perto desta área perigosa por causa da barreira de serafins. Dude, agarrando as alças da mochila, olha para a Ofelia e pergunta, posso ir um pouco mais longe? Eu não me sinto confortável estando aqui. Ouvindo isso, ela franze ligeiramente a testa pensando que esse garoto está sendo falado por muitos colegas por causa do que aconteceu. Mas ela ainda o avisa, você não pode ir muito longe ou terá problemas. Dude responde rapidamente sim. Na distância, Talion, vendo esta cena, murmura com raiva que Rick está ficando arrogante só porque está chamando a atenção. Em um lugar isolado, Dude tira um antigo incensário. Ele coloca pó de chifre de unicórnio, penas de fênix e um leque feito de coral. Tudo está pronto. O artefato divino definitivo, um incensário portátil com poder divino. Naquele exato momento, um vórtice místico de luz apareceu de repente no espaço. Ele olhou para ele sem piscar, se perguntando se teria esquecido alguma coisa. Eu vim até aqui para usar isso, essa coisa que me permite acessar. Entidade que pessoas comuns jamais usarão sumir. Dude estava diante de uma explosão massiva, mas ele não parecia com medo. Uma névoa apareceu e uma voz ecoou de algum lugar. Onde estão as forças aliadas? Não, eu disse para achatar o chão, não cavar trincheiras e deixá-las. Ele olhou atentamente para a frente. Dizem que Sorion fizeram isso. Seguindo o olhar de Dudge, eles viram alguém cavando. Olha, novato, você acha que achatar significa cavar um buraco enquanto o chão está muito duro? Alguém respondeu, sua pá não é mais dura. De repente, Izé e a pessoa ao lado dele se viraram para olhá-lo. Ele perguntou involuntariamente o que há com aquele humano. Ele está olhando para cá há um tempo, mas tanto faz, pelo menos ele está quieto, menor do que aqueles que ficam nos incomodando enquanto estamos trabalhando. De repente, Ezra se aproximou com um olhar assustador, questionando imediatamente por que você parou de repente, porque sua pá não está se movendo. O homem gaguejou bem. Um círculo mágico apareceu diante dele, enquanto os dois do outro lado ainda estavam discutindo. Está se movendo, não? Espalhe isso. Não cabe mais, então o outro gritou. Com um toque de medo, um sapo saltou para fora. Um momento depois, um carro chegou com 2 alto-falantes. A pessoa no carro gritou, eis tijolos de barro sagrado estão aqui. Descarreguem-nos rapidamente. Um anjo se perguntou, quanto é? Assim que ele terminou de falar, sacos de tijolos foram jogados no chão junto com a resposta. Muito houve um grito. A garota dirigindo o carro viu um anjo comendo um biscoito durante o horário de trabalho e perguntou por que você está sentada aí comendo um biscoito de novo. Ele respondeu desconfiado sem a motorista. Certo. E eu também sou um soldado. Por favor, guarde sua energia para dirigir. Ele estava em frente ao círculo mágico observando enquanto Ezer exortava os outros anjos. Ei, você não vê que os veteranos estão trabalhando? Apresse-se. Ouvindo isso, a pessoa fugiu com pressa, gaguejando, sargento Ezra, ou vou fazer isso agora mesmo. De repente, ele se aproximou do capitão e perguntou, capitão, os suprimentos ainda não chegaram. O capitão respondeu, desculpe, o caminhão de transporte está atrasado. Eles estão consertando. Por favor, espere um pouco mais. Há mais reclamações de Laprivit. Está quebrado. Ouvindo isso, Dodge riu, pensando, não é à toa que os anjos não descem o tempo todo. Se eu tivesse que descrever os anjos, eles são como um exército. Eles têm uma hierarquia clara com uma estrita cadeia de comando. Este mundo tem suas próprias regras. Encontrar um anjo só pode acontecer a partir do capítulo 2 em diante, e o contato direto com um anjo de alto escalão só pode acontecer muito mais tarde. Eu sei o que eles querem, algo simples e básico. Em apenas um momento, o lugar onde ele estava sentado estava cheio de comida cuidadosamente embalada em caixas de papel. Dude exclamou, obrigado pela refeição.
Ele imediatamente deu a primeira mordida. O sabor delicioso fez Dodge fechar os olhos para apreciá-lo. Aquele aroma chamou a atenção do anjo. Eles sussurraram um para o outro. Ele ainda está olhando para cá. O que ele trouxe? Olhe comendo tão deliciosamente. Podemos pedir um pouco. Você ainda não cumpriu os requisitos. Por que você está parado aí? Apresse-se e mova esses choros. De repente, ele sorriu e disse: meus anjos, como antes de continuar trabalhando, ficaram exaustos. Então as caixas de comida foram instantaneamente deportadas para outro lugar e uma notificação do sistema apareceu transmitindo a conclusão da oferta. Os doces foram entregues aos anjos que estavam trabalhando. Eles se viraram para olhar para um para o outro e sorriram felizes. Eza disse em voz alta: aquele cara realmente tudo bem. Hora do intervalo. 10 minutos para todos. Há pães e até bife. Que pessoa atenciosa. Dodge pensou consigo mesmo. As regras deste mundo são diferentes do mundo real. Apenas uma porção para mim é suficiente para todos eles. E enquanto mais alguns raios de luz apareciam no céu, uma voz também ecoou no chão. Estou cheio. Que extravagante. Enquanto ainda estamos trabalhando. Ei, daqui. Você veio até nós porque precisa de algo do queimador de incenso ao lado dele. Certo. Daqui. Eu vou abençoá-lo. Fale, mas deve ser razoável. Eu tentarei atender ao seu pedido. Ouvindo isso, ele pensou surpreso e surpreso concordaram tão facilmente. Eu preparei uma tonelada de planos de negociação. Havia um caminho tão fácil no original. Ele parecia ler minha mente. Eza parecia pensativo. Você está pensando porque alguém tão comum como eu está sendo tratado tão bem, eu sei. Você acha que pode ver através das coisas apenas observando? Ele pode ver a verdadeira natureza de algo e seus olhos se fixaram em mim. Parece que você entende um pouco. Você possui uma habilidade, mas não a desenvolveu de forma alguma. Invista nisso agora. Isso lhe beneficiará muito mais tarde. Ouvindo isso, Dodge ficou ainda mais surpreso. Do que ele está falando? O presente não significa minha característica, aquela amada pela escuridão. Eza acrescentou: esse presente é muito mais forte do que você pensa. No entanto, como você usa depende inteiramente de você. Mas é também por causa disso que você foi notado por um monstro implacável, mas amigável. Eu estava preocupado, mas não mostrei. Droga, eu sabia. Depois de pegá-lo, queimador de incenso, encontrarei todas as possibilidades. Tenho que otimizar meu caminho para a sobrevivência a todo custo. Em apenas um segundo, Eza se transformou em uma forma diferente com a intenção de elogiar Dodge. Uma pessoa comum entraria em pânico imediatamente ao ouvir essas palavras, mas ele calmamente começou a analisar e traçar estratégias. Entendo. Um grande homem está gradualmente tomando forma. Parece que não tenho mais nada com que me preocupar. Tudo bem. Eu terminei de conceder minha bênção, disse ele. Eu respondi: obrigado, senhor. Vozes diferentes soaram. Sargento, porque você disse as coisas para um ano. Rotamento completo. Quase pronto. Enquanto isso, Dodge ainda estava perdido em seus pensamentos. Implacável, mas amigável. O que isso significa? Eu, um grande homem. Ele não está me superestimando. Antes de partir, Eza ainda conseguiu se virar e dizer suas últimas palavras. Acredite em si mesmo. Eu te reconheço. A conversa terminou. O círculo desapareceu e ele ficou sentado ali atordoado por um longo tempo. Dodge suspirou, aliviado por ter concluído seu objetivo. Estou apenas tentando trabalhar duro porque não quero morrer, mas ainda assim este é um aviso de um anjo, então pensarei cuidadosamente. À medida que o sensor flutuava no ar, o sistema apareceu divindade suprema, C+ contendo um poder especial de entidades divinas de outro mundo. 2 habilidades, ascetismo. C. Converte todos os atributos de bônus em vitalidade usando uma pequena quantidade de mana. Tempo de espera 20 segundos, pode evoluir através da prova de fé. Escudo protetor Si usa uma pequena quantidade de mana para criar uma barreira protetora única e receber um efeito de vitalidade. Tempo de espera 20 segundos, pode evoluir através de feridas sagradas. Ele fechou os olhos, sua mente inquieta com pensamentos vagos. Aquele anjo lhe concedeu algumas bênçãos bem úteis. Atributos físicos são relacionados à saúde, então eles afetam diretamente a capacidade de sobrevivência. Como minha sobrevivência desesperada pode me ajudar a aumentar os atributos rapidamente, essas habilidades definitivamente serão úteis. Mas o mais importante é a evolução. Neste mundo, as coisas que podem evoluir naturalmente melhorarão o desempenho com o tempo. Conseguir isso tão cedo na história é realmente um golpe de sorte. A notificação no sistema apareceu, consome uma pequena quantidade de mana. Ele pensou, mas o problema é que isso é apenas um sonho para alguém como eu sem um único atributo relacionado. Se eu não posso usar mana agora, terei que encontrar outra maneira de substituí-lo temporariamente. É também por isso que vim aqui. A pessoa na frente dele lembrou: você não está se concentrando nem um pouco. Dou respondeu: estou ouvindo. Sim, você estava ouvindo o que eu estava dizendo. Eu ouvi tudo. Você disse que temos que formar grupos de 2, certo? Ele pareceu um pouco tolo e disse: você sabe o que é o grupo de 2, então onde está seu parceiro? Ouvindo isso, ele respondeu confiantemente com um sorriso: ela estará aqui em breve. O homem zombou: e quem gostaria de estar com alguém tão desconhecido quanto você? Du disse: eu não estou mentindo. Este lugar estará lotado em breve. Do que você está falando? Ele olhou para o relógio e analisou. Minha parceira é mais do que apenas famosa. Ele pensou consigo mesmo: ela deve estar aparecendo em breve de acordo com a progressão da história. Assim que ele terminou de falar,
Ele apareceu bem atrás deles. Olá, desculpe. Este é o departamento de pesquisa de monstros. Dude se virou para cumprimentá-la pensando consigo mesmo. Na verdade, eu não pretendia inicialmente me envolver com o personagem principal, mas mudei de ideia, especialmente depois de ouvir o conselho daquele velho anjo. Ele também o reconheceu e murmurou Dude. Dude se virou para Elia para discutir. O que você disse sobre nos conhecermos melhor ainda vale. Ela estava confusa, sem saber como responder por um momento. Eu me lembro naquela época, Eleanor disse, eu realmente gosto dele. Mas assim que ela disse isso, um carcereiro arrastou para longe. Depois disso, eles foram separados. As pessoas sussurraram, calouros não podem namorar uns aos outros. Qual o relacionamento deles? Eles continuaram questionando-os. Não é nada. O que o Dude está fazendo? Você diz que não há nada entre nós. Dude ofereceu um aperto de mão amigável. Ela estava confusa, pensando que ele é incrível. Dude, nem o método funciona, então agora ele está mudando para táticas para deixar as pessoas com ciúmes. E eu só ouvi boatos do quão delirante é esse cara. Simulação da Academia de Masmorras. No espaço escuro, apenas 4 pontos vermelhos brilhantes aparecem. Alguém perguntou Dude. Você tem certeza disso? Dude tentou convencer a outra pessoa com um rosto não tão confiável. Confie em mim. Você não quer ser meu amigo? Você se lembra da primeira vez que nos encontramos? Você ia me bater? Ele respondeu seu tom um pouco estranho, claro, mesmo que eu tenha sido quem foi atingido. Então ele imediatamente mudou para o modo de batalha. Seu rosto extremamente sério e gritou apontando para frente se você realmente quer ser meu amigo depois disso. Então faça como eu digo. Agora Zenovzen, 3 deles imediatamente um enorme monstro rugiu furiosamente. Seus dentes afiados como se pudessem mastigar-se inimigos a qualquer momento. Ele levantou o punho para atacar. Uma voz surpresa gritou, ela rapidamente decapitou o monstro com um único golpe. Tudo aconteceu em um instante. Então Dude falou, mais 2 do teto. Eles eram monstros parecidos com morcegos, com umas com ondas presas e olhos vermelhos penetrantes e afiados, parecendo incrivelmente viciosos. Com base em suas observações, conhecimento e experiência, Dude anunciou rapidamente que sua fraqueza afliu os coços. Não mire as asas, ataque seus corpos diretamente. Ele reagiu rapidamente lançando 2 golpes rápidos em seus corpos. Ela então disse, soando um tanto insatisfeita que não fiquei parado dando ordens, me deu uma mão, mas ela só recebeu uma resposta curta, não. Ele continuou a observar e dar instruções. 2 lâminas estão vindo da esquerda e da direita, mas você pode apenas desviá-las. E apenas aguente por 10 segundos. As lâminas vieram em velocidade alucinante, mas, surpreendentemente, ele habilmente se esquivou de todas elas. Com a orientação de Dude, bom, o próximo ao veneno paralisante, o pulverizador de veneno está à direita. Destrua-o, Ara. Elias brandiu sua espada decisivamente, cortando o pulverizador de veneno ao meio. Dude continua próximo, desvia das 3 flechas voando do nosso lado. Fique parado aí, 3, 2, 1. Agora há um ataque por trás. Ouvindo isso, Elia virou a cabeça freneticamente. Embora surpresa, ela ainda é capaz de bloquear o ataque graças à orientação de Dude e suas reações rápidas. Diante da situação agora, Dude dá instruções e ela segue, fazendo Elia se sentir irritada. Se você soubesse de tudo assim, provavelmente poderia lidar com isso melhor do que eu. Trabalhando juntos, superaríamos isso mais rápido. Você só esteve torcendo e dando instruções em vez de lutar. Ouvindo Elias dizer isso, ele congela. Eu quero ajudar, mas não posso. Eu sou apenas um personagem lixo com todas as estatísticas de nível Fi. Esta é apenas uma batalha simulada. Não há perigo real. Então minha habilidade de sobrevivência desesperada não será ativada. Estas são apenas entidades artificiais operando de acordo com um roteiro pré-programado. Como a sobrevivência desesperada não é uma habilidade poderosa, tenho que aumentar rapidamente minhas estatísticas. De repente, ele corre em direção a Dude, seu rosto determinado parecendo aterrorizante, segurando sua espada e correndo diretamente para ele, gritando Dude. Seu rosto empalidece, seus olhos se arregalam, suas pupilas se contraem, um sorriso forçado aparece. Isto é muito cruel. Ele assaltou, desencadeando um poderoso golpe de espada que cortou a cabeça de um grande monstro humanoide atrás de Dude. Seu rosto estava cheio de determinação e confiança. Dude, testemunhando a cena, só conseguiu boquiabrir-se em espanto. Quando ela pulsou canhões de confetes de parar uma taxa alarmante, ela tinha acabado de quebrar o recorde anterior. Ele, ainda atordoada, perguntou confusa: o que diabos está acontecendo? Eu lutei sozinha e bati um recorde. Isto deveria ser um desafio para 2 pessoas. Então o que está acontecendo? Seu sorriso estava um pouco tenso enquanto ele pensava. Mesmo que eu pareça desleixado, na verdade sou um esforçado hardcore. Então Dove respondeu para ele: tivemos sorte. A próxima área será um pouco mais difícil, mas vamos continuar. Boa sorte. Mas Dove provavelmente não viu quão zangada ela estava. Suas sobrancelhas estavam franzidas, seus olhos estavam bem fechados e seus dentes estavam cerrados em seus lábios. Tão zangada que ela nem se preocupou em se virar e gritar. Parecia que alguém tinha testemunhado toda a batalha através de um espelho mágico e essa pessoa elogiou que eles estão indo muito bem. Este é o Reitor Percy Spellgraph. Percy fecha os lábios e decide. Parece que teremos que alocar mais fundos para batalhas simuladas no próximo ano.
Então ele se virou para Conrad para saber sua opinião. O que você acha, Conrad? Um homem em um uniforme verde militar colocou a mão na cabeça de alguém com um pouco mais de 1 metro de altura e perguntou, foi projetado pelo departamento de táticas. A pessoa respondeu o homem de uniforme, Conrad continuou, mas o mais importante, parece que tenho muita sorte de que aquele que eles alvejaram tenha se saído tão bem. Com isso, Percy respondeu, está falando daquela garota, a candidata guerreira da próxima turma. Eles estão progredindo extraordinariamente e realmente dignos de atenção. Mas imediatamente depois ele se corrigiu rapidamente. Não ela, ele, Doug Campbell. Percy, parecendo irritado, questionou aquele vigarista. Ele não está apenas acompanhando uma candidata guerreira? Este é o problema com você, incentivando magos. Porque estamos discutindo sobre isso. Mas Conrad respondeu firmemente, a candidata guerreira não poderia ter estabelecido este recorde sozinha. Ela ficou surpresa com que... Então ele explicou que qualquer um pode ver que ela é mais forte na luta principal, mas ele é a chave. A maneira como ele posiciona seus companheiros de equipe, a maneira como ele dá ordens precisas a cada segundo, sua cobertura perfeita, cada ação que ele toma é a decisão mais precisa. Conrad pensou consigo mesmo, tudo é meticulosamente calculado como se ele tivesse lutado em um campo de batalha brutal milhares de vezes. Então ele se virou para Percy e sugeriu, Percy, faça uma aposta, pegue de surpresa. Nesse momento, Dud e Eleanor ouviram um anúncio. Mike, cheque. Este é Conrad do departamento noturno. Eu me interessei depois de observar vocês dois também. O departamento de magia decidiu fazer uma aposta. O tópico é se vocês dois podem passar no primeiro ano. Se vocês dois realmente tiverem sucesso, eu lhes concederia um privilégio. Vocês podem fazer qualquer pedido. Ao ouvir isso, Percy ficou surpresa. Ela parecia claramente confusa. Por que você iria tão longe? Ele continuou, se você se sentir pressionado, eu não vou forçá-lo. Com sua situação atual, este pedido é quase impossível. Mas, surpreendentemente, Dud respondeu com confiança e em voz alta, está tudo bem. Ele afirmou firmemente, claro, nós definitivamente podemos fazer isso. Ele estava extremamente perturbado com uma expressão incerta, Dud. A confiança de Dud desagradou Percy. Olhe para ele, mas Conrad, por outro lado, eu vou apostar no seu sucesso, então vamos começar. Em outro lugar, bem, o que diabos está acontecendo aqui? Alphonse reclamou com desagrado. Eu entendo que você veio aqui para espairecer. De repente, uma voz interrompeu. Me dê água. Então ela continuou a reclamar. Mas você tinha que fazer tanto alarde. Eleanor estava exausta no chão, estendendo a mão cansadamente para a garrafa de água. Ela falou pesadamente algo que eu quero lembrar como se não tivesse certeza do significado de Eleanor. Ela elaborou quando era pequena, minha mãe me ensinou essas técnicas, mas não me lembro delas claramente. Então estou tentando me lembrar delas. Um demônio vive na linhagem da família Tristan. Este bote sombrio tem 2 lados. Um é o talento desumano extraordinário que eles possuem. Quando perguntada a Eleanor, você não está exagerando? Ela abriu ligeiramente os olhos. O outro lado é o surto de loucura, momentos de violência extrema e a decadência da lesão. É por isso que, embora as pessoas da família Tristan realizem inúmeras grandes coisas, seus anos finais são sempre trágicos. Então ela fez uma pausa. Eleanor abriu a garrafa de água e bebeu continuamente. Alphonse perguntou, não é tão sério assim, é? Ela se sentou e respondeu, não há nada para se preocupar. Eu não me importo mais com isso. A outra mulher, incrédula, perguntou, sério? Então acho que posso falar francamente. Eleanor largou a garrafa de água parecendo séria. Por que você está sendo tão cautelosa? Eu te disse, nada pode me incomodar agora. A garota de cabelo castanho avermelhado respondeu, é sobre esse assunto. Essa pessoa me disse para relatar imediatamente. Eu ouvi isso de Junior. Dud está atualmente com a candidata guerreira do próximo período. Ao ouvir isso, Eleanor se virou. A candidata guerreira do próximo período, ela confirmou rapidamente, sim, ele é Crixanax, a garota que lutou com Dud. Ela vagamente adivinhou. Então ela está dizendo que esses dois estão cooperando porque o teste de simulação está sendo realizado em pares. Entendo, mas não é difícil perceber que ela está de lado novamente, provavelmente pensando em algo. A garrafa de água agora estava deformada, água derramada no chão. Eleanor disse, me leve lá. Alphonse ficou surpreso e disse alto, mas você acabou de dizer que não se importava. Dud desembainhou sua espada. Vendo isso, ele a perguntou, o que você vai fazer? Eu sei que você é muito bom, mas a questão é, mesmo assim, vale a pena desafiar o recorde de todos os tempos? Ele apenas respondeu indiferentemente, sim. Diante da reação de Dud, ele, que estava borrada, franziu ligeiramente a testa. Sua confiança não é brincadeira. Você realmente tem um plano. Ele ajustou suas roupas pensando consigo mesmo. Monstros artificiais têm um padrão de movimento fixo, então é fácil mirar em seus pontos fracos, mas isso é algo que eu não posso contar a ela. Então ele respondeu muito. Casualmente, o que você está aqui comigo? Ouvindo isso, ela franziu ligeiramente a testa, suas bochechas coraram e respondeu, eu não acredito em você. Conrad anunciou no alto-falante, aqui é Conrad. Vocês dois estão prontos? Sem hesitação, ele respondeu, estou pronto. Ouvindo a certeza em sua resposta, ele ficou um tanto impressionado.
Perfeito. Agora ajuste a dificuldade do teste, mas se fizer isso, eles receberão pontos de bônus. Dude respondeu com confiança, por favor, defina a dificuldade para o nível mais alto. Ouvindo isso, Percy franziu a testa e exclamou, eu realmente não posso confiar nesses calouros. Eles parecem razoáveis, mas isso dá mais o nível mais alto de dificuldade. Eles podem perder suas vidas. Ele ainda respondeu com grande confiança. Mesmo assim, ainda acredito que vale a pena tentar. Vendo sua confiança, Conrad ficou satisfeito. Atenda ao seu pedido. Ele parecia visivelmente preocupada. Talvez ela não pensasse que 2 calouros poderiam completar uma tarefa com um nível mais alto de dificuldade. Dude a tranquilizou. Não se preocupe, guerreira. O que está feito, está feito. Percy, que está desfrutando de uma bebida quente e um delicioso bolo pronto na mão do garçom, disse, não acredito em você, Conrad. Você está agindo como se fosse a primeira vez. Não fizemos a mesma coisa com a arma de calouros anterior? Ela pensou que há algo diferente desta vez. Ele respondeu com confiança, espere para ver. Professor Percy, deve haver uma razão para tanta confiança. Não importa o quão perigosas as coisas fiquem, tudo o que precisamos fazer é salvá-los. Ok, o modo carnificina está ativado. Prove-se calor ali a la grande da mago. Percy só pôde suspirar impotente. O reitor de táticas estava em lágrimas. Nosso clube acabou. E, enquanto isso, ele estava extremamente confiante. Monstros correram em direção à dor de todos os lados. Naquele local, o sistema exibiu texto vermelho brilhante, avisando perigo detectado, nível determinado como risco de vida. Agarrando sua espada com força, seu rosto calmo e focado, Dudge brandiu sua espada rápida e poderosamente com um whoosh. A cabeça do rinoceronte feroz na frente dele foi cortada do pescoço. Conrad estava extremamente animado. Ele gritou, eu sabia. Era isso que eu estava esperando, Percy. Você viu que ela ficou tão surpresa que cuspiu o chá em sua boca. O reitor de táticas também ficou surpreso e arregalou os 2 olhos. E ele, a que estava lutando contra os monstros, também viu e exclamou, Dude, eu sabia. Um grande lobo estava correndo ferozmente em direção a ele, mas Dude não teve medo e correu em direção a ele com extrema velocidade. Percy, não acreditando no que estava vendo, disse, como isso é possível? Ele é completamente inútil agora. Cada um dos golpes de espada de Dudge foi extremamente preciso. Com apenas um golpe, ele poderia derrubar um monstro instantaneamente. Conrad, como se o entendesse, respondeu, ele está apenas fingindo. Eu não te culpo. Se você nunca testemunhou suas verdadeiras habilidades, qualquer um reagiria assim. Mas com o tempo, os monstros ficarão mais fortes e ele também. Isso significa que ambos os lados evoluirão juntos. Neste momento, Eliot estava extremamente focado em sua batalha. Ela eliminou continuamente 2 monstros e uma formiga gigante. Ele não estava muito atrás, pois o número de feras demoníacas eliminadas era o mesmo. Eles derrotaram continuamente muitos monstros poderosos. Ele arranjou os dentes, dobrou o joelho e brandiu uma espada. A figura da arma tornou-se deslumbrante e afiada. Depois de dar o golpe fatal na formiga gigante, ela gritou, agora Dude. Ele imediatamente entendeu e respondeu, entendi. Então ele usou um ombro de Elia como um trampolim e pulou. Dude mirou com precisão preparando-se para um belo golpe de espada à esgrima de Tristan Lavolpe. Ele desencadeou inúmeros ataques fatais na formiga gigante, então Dude conseguiu pousar graciosamente. Um anúncio soou parabéns. Este poder incrível, Dude Campbell e Elia Crixanax. Eles quebraram o recorde de todos os tempos, mas parecia que a formiga gigante não foi completamente derrotada. Ela levantou a perna afiada querendo perfurá-lo. Vendo o perigo, ela imediatamente avisou a Dude. Surpreso, ele se virou e viu que o ataque estava bem perto. De repente, uma voz soou, abaixe-se. Apenas um raio dourado passou. O golpe de espada preciso e poderoso de Conrad fez seu corpo explodir em 100 pedaços. Ele ainda parece atordoado com aquele momento perigoso, apenas parado ali pasmo enquanto ele limpava com sucesso o obstáculo e aterrissava bem na frente de Dodge. Ele está elogiando, parabenizando, diz que o registro não será fácil de quebrar. Ele ainda parece atordoado enquanto o outro continua tagarelando. Quem diria que um calouro conseguiria lidar? Alfante monstros artificiais tão facilmente? Mesmo que Elia esteja ofegante, ela ainda está animada. Professor Conrad, mas sua voz ainda soa muito satisfeita. Obrigado, candidatos a guerreiro, por seus esforços. Conrad embainha sua espada sorrindo presunçosamente. Eu ganhei, Percy. Agora os lábios de Percy estão ligeiramente caídos como se ele ainda não pudesse se aceitar. Inacreditável. Logo depois, os resultados são divulgados. Eles xerelendo o anúncio do prêmio juntos maravilhados. Eles ganham todo o armazém e o direito de solicitar qualquer coisa ao reitor do departamento de magia. Eliot grita animadamente e isso é incrível. Dodge, que tem estado observando, também está satisfeito. Nenhum calouro jamais teve esse privilégio, uma recompensa generosa de fato. Então ela se vira para ele e pergunta, ei Dodge,
Eu já notei isso antes, mas por que você tá sempre tão calmo? Dou calmamente perguntou de volta o que você quer dizer. E a sorri levemente e responde: não importa o que aconteça, você sempre age como se soubesse como a situação se desenrolaria, como se tudo estivesse indo de acordo com o seu plano. A maneira como você age tem esse tipo de nuance. Ouvindo sua avaliação, ele pensa consigo mesmo, mas não diz em voz alta, é claro, porque eu já sei de tudo, seu tolo. Ele estendeu o punho sinalizando um soco. Dude, confuso, perguntou o quê? Seu rosto se iluminou quando ela respondeu, não é isso que os amigos fazem. Quer dizer, um soco. Ele parecia bastante indiferente, honestamente. No momento em que suas mãos se tocaram, o sistema exibiu o nível de curiosidade de Elia Crixanax 5 se aproximando do estágio de confiança. Dude perguntou, você tá bem? Ele, com as bochechas levemente coradas, respondeu gentilmente sim. Com isso, ela se virou e saiu correndo, deixando parado ali alegremente dizendo, então até amanhã, Dude. Alguém de repente comentou, e eu não sei se ela é apenas amigável ou simplesmente estranha. Dude balançou a cabeça, respondendo sim, acho que também. Então ele de repente percebeu que a voz era familiar. Espere, a presidente do conselho estudantil. Elnor calmamente, sem um brilho de emoção, perguntou a Dodge, você gosta daquela caloura? Vendo que ele não respondeu, ela pigarreou, assustando Dodge. Ele gaguejou, inseguro de como responder. O que ela do que Dodge pensou se o instinto de sobrevivência não é acionado. Parece que ela não pretende fazer nada comigo. Espere, não é óbvio? Eu não sou o namorado dela nem nada. Mas Elona estava prestes a deixar pra lá e continuou a perguntar seu tom mais sério do que antes. Eu só vou perguntar uma vez. Você gosta daquela calura? Dodge ainda hesitou, inseguro de como responder quando de repente o aviso do sistema soou o perigo detectado. Isso o assustou e seu rosto ficou pálido. Um sentimento indescritível passou por ele. Eu sinto que tenho que dizer alguma coisa. Enquanto isso, o sistema continuou a avisar perigo detectado. Neste momento, Dodge falou seu tom extremamente calmo. E daí, a presidente do conselho estudantil, Eleanor, ficou surpresa com que sua compostura não durou muito e ele foi dominado por sua aura e ficou confuso bem. Dodge reuniu toda a sua coragem, fechou os olhos com força e disse a ela decisivamente, mesmo que eu tenha praticado com ela o tempo todo, eu realmente quero encontrá-la. Ela congelou no local quando ouviu o que Dora acabara de dizer, por que tão de repente? Naquele momento, Dodge respirou aliviado, como se tivesse acabado de escapar de uma situação perigosa, mas por dentro a guerra psicológica ainda estava acontecendo. Ele se questionou, que diabos você está fazendo? Dutch Campbell, essa tática não vai funcionar, seu idiota. Os lábios de Eleanor pareceram se curvar ligeiramente. Ela confirmou com ele, então você está dizendo que tem pensado em mim o tempo todo. Antes que Dodge pudesse pensar, ele respondeu rapidamente sim. Eleanor cruzou os braços, virando-se para questioná-lo. Por quê? Ele não pareceu antecipar esta pergunta, então ele gaguejou incapaz de falar. Eu também não sei porquê. No fundo, Dodge estava se perguntando a mesma coisa. O que há de errado comigo? Vendo isso, ela gentilmente escovou uma mecha de cabelo atrás da orelha. Suas bochechas ficaram vermelhas, desviando o olhar, seu rosto mostrando uma timidez rara. Esquece. Talvez seja apenas algum tipo de amizade. Eu entendo. É porque eu salvei você naquele navio. Certo. Só. Você se lembra da lista de prioridades? Ouvindo ela dizer isso, ele ficou totalmente confuso, como se a memória relacionada à lista de prioridades nunca tivesse existido. Lista de prioridades. Do que ela está falando? O que está acontecendo? Antes que ele pudesse responder, ela entregou-lhe um envelope explicando, não se preocupe, eu só vim te dar isso. Vendo isso, Dodge perguntou, o que é isso? Ele ficou extremamente confuso quando recebeu o envelope porque não conseguia adivinhar o que estava dentro. Uma carta de amor, um desafio. Isso não está na trama original. Ela timidamente desviou o olhar. Eu te dar isso amanhã. Lembre-se de abri-lo quando estiver sozinho. Dodge ainda não entendia o que estava acontecendo, coçando a cabeça em confusão, respondendo em perplexidade o que, enquanto o sol da tarde entrava na sala, ele sentiu um aperto de arrependimento e confusão. Ele não deveria ter aberto. Ela quer que ele seja seu companheiro de equipe. A festa de boas-vindas para os calouros é amanhã. Ele teria esquecido, mas então ele pensou que ser seu companheiro de equipe não é grande coisa. Ele só precisa passar um tempo com ela na festa. O único problema é que a penalidade por recusar a oferta dela não é apenas ela perder o interesse. Também poderia tornar outra pessoa hostil a ele. De repente, houve uma batida na porta. Dodge abriu a porta e disse, eu sabia que era você. Ele ficou um pouco surpresa. Você adivinhou tão rápido. Ele então estendeu um envelope. Aqui, Dodge ficou surpreso. De novo não. Ouvindo isso, ela pressionou. De novo, o que você quer dizer? Outra pessoa te deu isso também. Ele hesitou. Não. Quer dizer, o que é isso? Dodge pensou consigo mesmo. Eu quase morri ali mesmo. Não me diga que ela está aqui para fazer um pedido também. Ele apontou para ele, piscando, brincando. O que você acha que eu decidi durante a batalha de simulação? Eu tenho que ir. Graças a esses encrenqueiros, o presidente do conselho estudantil teve que chamar um médico. Então ela pulou da varanda, o rosto de Elias radiante de entusiasmo, e ela gritou animadamente, abra rápido. Dodge levantou a mão para pará-la, mas parecia tarde demais. Por que existem tantas pessoas estranhas no mundo?
Eu me pergunto o que é isso. Talvez seja outro pedido para se tornarem companheiros de equipe. Não. Também poderia ser um desafio se fosse de Elia, mas ela disse que era uma surpresa. E é exatamente sobre isso que estamos especulando. Imagens de Eleanor e Elia se enfrentando apareceram em sua mente, nenhum dos dois ganhando vantagem. Dude exclamou em choque a um pedido para se tornarem companheiros de equipe. Isso não estava na história original. Porque ninguém pode me dar uma opção mais fácil. Se eu escolher Eleanor, serei visto como vilão pelo personagem principal. Mas se eu escolher Elia, tornarei o chefe final hostil a mim e eu posso morrer por causa dessa maldita lista de prioridade de morte. E se eu rejeitar os dois? Eu não sei mais o que fazer. Isso provavelmente está acontecendo porque ambos ainda estão no estágio de paixão. Isto é realmente problemático? De repente, Dude teve um pensamento ousado, eu poderia aceitar ambos eles. E assim, a festa de boas-vindas para calouros chegou. O local foi decorado de forma extremamente luxuosa. Cordas brilhantes de lanternas lançavam luz cintilante por toda a sala. Estava barulhento e movimentado. Classe B por aqui? E onde está o último da classe C? Eles estão no corredor. Os calouros ficaram felizes em se conhecer. Ei, você não é um aluno da classe A. Um jovem com cabelo castanho partido ao meio falou. Professor, eles estão aqui. Havia tantos alunos nesta festa de boas-vindas. Em todos os lugares que você olhava eram apenas pessoas e pessoas. A cena estava extremamente lotada e animada. E ele parecia extremamente bonita. Ela não parecia gostar de lugares cheios e suspirou frustrada. Tanta gente. Este lugar está uma bagunça. Ela se virou para a pessoa ao lado dela, radiante. De qualquer forma, obrigado por vir comigo. Dude, você tá tão diferente com o cabelo penteado de lado. Vocês dois, por favor, entrem. Voltando ele comprando itens, clone de Walker e Moonwires, capaz de criar uma cópia de si mesmo, todos os efeitos de aprimoramento serão aplicados. Dude parece ter grandes esperanças na eficácia deste item. Eu usei todos os meus pontos, mesmo que só possa me substituir. Pode funcionar. Neste momento, o sistema exibe uma notificação, o evento encontro duplo, você decidiu ir a um encontro com as duas, então não seja pego até o final do evento. Haverá penalidade se você falhar. Não importa quantas pessoas venham, este plano ainda pode falhar miseravelmente. Se alguém me vir em meu clone no mesmo lugar, serei pego imediatamente. Então ele toma uma decisão. Eu vou usar a opção Cavaleiro Frio para calá-lo então. De repente, Dude saltou com um som muito alto. É um monstro rosnando. Ele mostrou seus dentes afiados, parecendo extremamente zangado. Ele estava trancado em uma gaiola de ferro e transportado por uma carruagem. Havia um aviso: saia do caminho imediatamente. Eu preciso me acalmar, respirar fundo. Era apenas um monstro de fora. Parece que eles vão experimentar nele, então ele escapou. É quando o evento principal começa e tudo que preciso fazer é sobreviver. Com Eleanor e ele ao meu lado, provavelmente não será tão ruim, certo? Então, de repente, um deslize, o efeito feromônio foi ativado. Você não é mais apenas uma criança normal comprado e aplicado. De repente, percebi que meu corpo estava emitindo um cheiro estranhamente atraente. Eleanor apareceu. Aqui está você. Dude assustou. Ó, é a presidente do conselho estudantil? Ela rapidamente reconheceu o cheiro. Que cheiro é esse? Você colocou colônia. Dude se defendeu. Não. As flores aqui cheiram bem. Eleanor ainda confiava no seu olfato. Eu sei que esse cheiro está vindo de você, mas este cheiro está me enlouquecendo.